Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, e afinal, eu não sei que hora você vai assistir esse vídeo, mas eu sei que uma hora você vai assistir. Aqui é o professor Rogério de História do PEI Arlindo Fávaro, começando mais uma aula de História para que entendamos os roteiros, dessa vez para o sexto roteiro. Vamos lá então, pessoal, vamos começar o entendimento do sexto roteiro. Vou tentar fazer um vídeo mais curto para vocês do que o outro, beleza? Pessoal, eu elenquei para vocês duas competências para que nós desenvolvamos nesse roteiro. A primeira competência é a valorização do conhecimento historicamente construído. Se nós formos analisar dessa forma, todos os conhecimentos que nós construímos são históricos. Todo registro que a humanidade faz e deixa guardado para a posteridade se torna de competência da história investigar, explicar e replicar. Seja de qualquer outra ciência, matemática, física, química, quando um desses cientistas vão investigar os documentos já construídos, eles estão apelando para os conhecimentos historicamente construídos. Essa é a amplitude da história, ela investiga tudo o que nós construímos. Beleza? A outra competência é o engajamento, que fala sobre motivação e abertura. O que isso significa? Significa que eu estou me motivando, achando motivos para abrir a possibilidade que outros seres humanos trabalhem comigo e eu trabalhe com outros seres humanos. Porque o resultado dos trabalhos coletivos são superiores à soma dos trabalhos individuais. Beleza? Uma outra hora nós conversamos mais sobre isso. Vamos então iniciar a explicação do roteiro 6. Roteiro 6, né? Roteiro 6? Roteiro 6, vamos lá. Pessoal, o tema do roteiro 6 então é abolição da escravatura e branqueamento. Vamos fazer uma prévia busca anterior à abolição da escravatura. Quando os portugueses chegaram no Brasil, o Brasil já era habitado por povos indígenas. Inicia-se a lógica da colonização, que dentro dessa lógica portuguesa, da lógica europeia, une dois conceitos, ocupação e dominação. Por quê? Porque quando os povos indígenas chegaram no Brasil, não tinha ninguém aqui. Então, eles apenas ocuparam e estabeleceram o seu meio de vida, o seu modelo de vida. Quando os portugueses chegaram, já tinha povos indígenas, eles iniciam uma ocupação e dominação. Ou melhor, uma ocupação através da dominação dos povos indígenas. Então, eles passam a escravizar os povos indígenas. Para que trabalhassem, os portugueses escravizaram os povos indígenas para que trabalhassem forçadamente e assim houvesse aqui no Brasil apenas o modelo de sociedade europeia. O índio não aceitou, passou a reagir, virou guerra entre portugueses e indígenas, certo? Então os portugueses fizeram também a escravidão africana. Por que eles fizeram a escravidão africana? A partir do momento que os indígenas começaram a reagir, eles não aceitavam viver escravizados, começa uma guerra entre portugueses e índios. Os portugueses ficaram com medo de ser completamente expulsos das Américas. Por quê? Porque se todas as tribos indígenas se juntassem contra os portugueses, eles não teriam chance. Então eles param um pouco essa escravidão, eles freiam um pouco a tentativa de escravidão dos povos indígenas e passam então eles apelam a um comércio de escravos africanos, que então se direcionou para as três Américas, a América do Norte, a América Central e a América do Sul. A América do Sul é a América na qual o Brasil se localiza. Tá? Apelando, então, para a escravidão africana, a qual os portugueses fizeram, tanto indígena como africana, os africanos aqui escravizados também passaram a reagir. Dentro dessa lógica nasceram os quilombos, que eram centros de resistência contra a escravidão de negros no Brasil. Dentro dessa lógica, a partir do século XVI,
a Inglaterra passa a se tornar uma potência industrial. E o que significa industrialização? Produção de produtos, esses produtos, né, feitos dentro da indústria, produção em série, muitos produtos. Para que a indústria se mantenha, precisa ter dinheiro. Para que ela tenha dinheiro, ela precisa vender esses produtos. As três Américas, isso inclui o Brasil, tinham escravos como mão de obra. Escravos não são remunerados, então não é bom para a Inglaterra. A Inglaterra inicia uma luta contra a escravidão, não por amor, para que os trabalhadores de todos os países comprassem os seus produtos. E então nós culminamos, nós tivemos uma grande elevação dessa lógica de luta contra a escravidão por parte da Inglaterra, isso inclui o Brasil, no século XIX, que é o século de independência do Brasil. O Brasil decreta independência, mais especificamente, dia 7 de setembro de 1822. Devido à grande pressão europeia, devido à grande pressão, mais especificamente da Inglaterra, sobre o fim da escravidão, o Brasil então começa leis para acalmar a Inglaterra, não para abolir a escravatura de maneira bem feita, de maneira concisa, de maneira propriamente dita. Ó, nós não temos mais escravos, certo? A primeira lei de 1850, a lei de Eusébio de Queiroz, diz que o Brasil não podia mais comprar africanos escravizados. Então as fazendas brasileiras começam a produzir escravos. Tratavam os escravos como animais. Pegavam um macho e uma fêmea, faziam com que eles procriassem e vendiam os filhos que nascessem disso. A Inglaterra percebeu que a abolição da escravatura do Brasil não surgiu dessa lei, começou a pressionar o Brasil novamente. Em 1871, o governo brasileiro, o Império Brasileiro, decreta uma outra lei, a Lei do Ventre Livre, dizendo que a partir daquele momento, os escravos que nascessem naquele dia já não eram mais escravos. Mas você imagina, será que um bebê consegue nascer e rumo à liberdade? Só quem nascesse a partir daquele ponto seria liberto? Seria também uma falsa lei contra a abolição da escravatura. Então a pressão da Inglaterra continua. O Brasil decreta uma lei em 1885, que é a lei do sexagenário, dizendo que todo escravo que atingisse os 60 anos seria liberto. Nenhum escravo chegava aos 60 anos. Eles trabalhavam na lavoura, de sol a sol, comiam mal, faziam necessidades onde eles dormiam dentro das senzalas, morriam de doença, morriam de fome, morriam de maus tratos. Nenhum escravo chegava aos 60 anos. A Inglaterra continua a sua pressão e também o Brasil começa a plantar café. Como o café é uma planta, é um produto que se prolifera, porque o solo brasileiro é muito bom, então os cafeicultores começaram a industrializar o Brasil para vender o café. E dentro da industrialização do café, começa a industrialização de vários outros produtos. Como o Brasil estava se industrializando? A Inglaterra estava pressionando o Brasil pelo fim da escravidão. Então havia uma pressão interna também dos cafeicultores. Em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel abole a escravatura, não por amor, mas por pressão capitalista. E então, devido aos negros serem libertos, abriu-se a senzala, mas não foi feita nenhuma política de acolhimento a esses negros que estavam libertos a partir dessa data. Ao invés de o Brasil fazer escolas para poder empregar esses negros que estavam dentro das senzalas, não, o Brasil não fez escolas para ensinar esses negros a trabalharem na indústria. Abriu as senzalas, o negro que se vire, se ele morrer o problema é dele. Começou então uma política de imigração de trabalhadores europeus para trabalhar na nascente indústria brasileira. Além de esses trabalhadores europeus já saberem trabalhar nas indústrias e por isso incentivou-se a imigração, eles também tinham um segundo papel de branqueamento da população, porque nesse período aproximadamente 70% da população brasileira era de escravos, ou seja, 70% da população era de negros. Como a elite brasileira, como os ricos brasileiros, os fazendeiros, o governo brasileiro eram racistas, não tem como negar isso. Aqui não estou fazendo nenhuma propaganda de nada, estou sendo sincero. Fez-se a lei do branqueamento baseado em algumas crenças, assim como a eugenia e o darwinismo social, dizendo que os brancos eram superiores aos negros e que o negro estaria sempre propenso à criminalidade. Por isso precisavam
trazer para o Brasil trabalhadores brancos para diminuir criminalidade, para diminuir doenças, alegando que o negro e o mestiço eram doentes, eram criminosos. Então essa política racista foi altamente incentivada no Brasil, para que pudesse ter uma imigração de trabalhadores europeus, tentando diminuir a população negra no Brasil. Beleza, pessoal? Eu paro a minha explicação por aqui. Espero que ela tenha ajudado vocês para responder as questões das atividades do roteiro 6. Beleza? Fechando por aqui.